Cotrim, tá certo? Ele está atendendo lá. Pastor Juber, nos trazendo uma porção da palavra de Deus aos nossos corações. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Estamos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui no culto de ensino e por essa oportunidade. Deus continue abençoando nossa igreja, que esse ano está aí fazendo 85 anos. Nosso pastor presidente, pastor Álvaro, pastor Eurípides, pastor Gerson, pastor William, que Deus abençoe a toda nossa diretoria que está aí com esse tema esse ano, né? Santificar, servir e adorar ao Senhor. Eu estou ali, a gente faz parte do Núcleo 2, conforme o pastor Eurípides diz. O Núcleo 2 é composto por 5 congregações. Congregação Jardim Botânico, onde está o pastor Antônio Ribeiro, que é o nosso líder do núcleo, que não pôde estar hoje aqui. E congregação Laranjeiras, onde está o pastor Carlos Fabiano. Congregação Rio Jordão, está o pastor Moisés ali. E congregação Betel, pastor Alan Campos. E eu estou ali na congregação Buritis. Então, são essas congregações que fazem parte do Núcleo 2. Eu quero ler com os irmãos um texto que é até bem conhecido, quando falar que eu estaria falando essa porção da palavra, eu estava pensando em alguns textos, mas esse, apesar de muito conhecido, me calou o coração, e eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, através desse texto, que é o Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Ele diz assim o texto sagrado. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém. Uma coisa que a gente tem que entender quando lê o Evangelho de João é que dos 4 evangelhos, né, os 4 evangelistas escreveram, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros são chamados sinóticos, porque são semelhantes, mas eles já começam diferente logo no início. Né? João foi o último a ser escrito, Marcos foi o primeiro, apesar porque a nossa Bíblia não está em ordem cronológica, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, logo depois veio Mateus e Lucas, quase na mesma época, Marcos no final, entre o ano 55 a 60, Mateus e Lucas entre o ano 65 a 70, e o último, João, que é acreditado como o ano 85, por volta do ano 85 ele ter sido escrito. Mateus começa com uma genealogia. A genealogia que começa em Abraão, porque ele estava escrevendo para os judeus e queria mostrar que Jesus era o descendente de Abraão, de Davi e o Messias que Israel esperava no Antigo Testamento. Então ele começa em Abraão. Marcos não faz genealogia nenhuma, ele já inicia com o ministério de João Batista e logo Jesus. É um evangelho de ação, ele foi escrito aos romanos, que era o povo conquistador da época,
que dominava o mundo. Então ele mostra menos frase, mais milagres, mais ação. Jesus sempre andando daqui para ali, fazendo e curando. Lucas escreveu aos gregos, e Lucas tem genealogia. Ele começa não em Abraão, mas em Adão. Porque ele estava escrevendo aos gregos. Não fazia sentido ele escrever para um povo que não era judeu e começar em Abraão. Para os judeus, ele começou em Abraão, mostrando o descendente de Abraão, aquela semente que foi prometida a Abraão e Sara, que deles seriam benditas todas as nações da terra. Então ele começa em Abraão, mas para os gregos ele começa em Adão, mostrando, olha, Jesus é o Salvador, não é só dos judeus, é de toda a humanidade. Começa em Adão, porque todos vieram de Adão. Mas quando chega João, ele não começa com genealogia, nem começa com ação, ele começa remetendo ele a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já inicia diferente, porque ele é o evangelho do Filho de Deus. Ele está escrevendo, Lucas é o evangelho do Filho do Homem, né? Mateus o evangelho do Rei, Marcos o evangelho do Servo, Lucas o evangelho do Filho do Homem, e João o evangelho do Filho de Deus. Então ele já inicia, já falando do Verbo. O nosso modelo como salvo em Cristo Jesus não pode ser outro a não ser o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Tem que ser Jesus. Agora, é interessante que quando Jesus inicia o seu ministério, ele não inicia dizendo que era Deus. Ele não inicia dizendo, eu sou Deus. Mas suas ações, todas vão apontando que ali era o Filho de Deus. Ele falava como Deus, ele curava como Deus, ele expulsava demônios como Deus. Ele erguia-se e perdoava como Deus. As ações apontavam para ele. E é interessante que para cada pessoa ele tinha uma palavra certa. Quando inicia esse texto aqui, no capítulo 5, os judeus estavam numa festa em Jerusalém e Jesus desenvolveu seu ministério mais na periferia do que na capital. Ele ficou mais na Galileia. Poucas vezes foi em Jerusalém. E quando ele vai e chega naquele momento de festa, ele vai para um lugar onde havia pessoas extremamente necessitadas. Um lugar chamado Porta das Ovelhas. Aquele lugar, Betesda. E uma multidão estava ali. Uma multidão que, vamos dizer assim, não estava adorando. Estava ali em busca de algo, em busca de uma cura. E havia uma tradição. Quem tem a Bíblia edição revista e atualizada, vai ver que quando fala sobre a crença que um anjo descia ali, está entre colchetes. Né? Entre colchetes. Na corrigida não está, mas na atualizada está. Então, era uma crença que havia um anjo que descia em certo tempo e movia as águas. E uma multidão ficava esperando ali. Entre aquela multidão, a Bíblia diz que tinha um homem que fazia 38 anos que estava ali. É muito tempo. 38 anos é muito tempo. Então, Jesus chega ali. E aí a gente vê algo muito interessante aqui. Em primeiro lugar, no versículo 6, fala que Jesus, vendo, Jesus o viu. Vendo o quê? Deitado. E depois, o verbo de ligação, sabendo que estava ali há muito tempo. Em primeiro lugar, Jesus viu, e depois ele sabia. Hoje o coral cantou, sonda-me. E ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe a sua história e a minha. Ele conhece suas virtudes e também defeitos. Jesus o viu e sabia da sua condição. Mas aí Jesus faz uma pergunta. Bom, a gente leu que ele viu e que sabia que ele estava ali há muito tempo. Mas a pergunta que ele faz parece não fazer sentido, sendo que ele sabia. Ele diz, queres ser curado?
Oh, mas se ele sabia que ele estava ali há muito tempo, parece uma pergunta idiota. Chegar e perguntar, você quer ser curado? Por quê? Porque Jesus sabe como ele dirigia palavras certas, para a hora certa e para a pessoa certa. Para Nicodemos, que era um intelectual da época, que era o professor da faculdade de Jerusalém, que era o mestre da teologia em Jerusalém, que tinha indagações filosóficas e teológicas, ele fala para ele, te é necessário nascer de novo. E aquele homem entrou em parafuso, aquele teólogo. Oh, mas espera aí, eu vim buscar algo aqui, mas agora o senhor colocou mais algo na minha cabeça ainda. Como nascer de novo? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Não, se você não nascer da água e do Espírito, você não vê o reino de Deus. Para a mulher samaritana, ele faz um pedido, dá-me de beber. Me dá água. E ela vem querendo fazer uma polêmica com Jesus, uma polêmica étnica, uma polêmica religiosa, e dizendo, olha, o senhor é judeu, eu sou samaritano, o senhor é homem, eu sou mulher, só aí já tem um impedimento para a gente comunicar, e o senhor vem aqui me pedir água. E Jesus sai da polêmica, porque ele era um ganhador de almas por excelência, e vai direto ao ponto e fala, olha, eu estou te pedindo água, mas eu também tenho uma água. Só que a água que eu tenho para oferecer, se você tomar, nunca mais terá sede, mas quem tomar dessa água volta a ter sede. A mulher já esquece a polêmica que ele era judeu, já esquece tudo e já fica com a curiosidade na água. E fala, Senhor, me dá dessa água então. Ou o senhor acha que é maior que o nosso pai Jacó, que há 2000 anos atrás furou esse poço? E Jesus não entra na polêmica de novo, ela tenta voltar a Jesus, ele não entra no negócio polêmico com Jacó. Ele insiste na questão da água. Ele fala, não, a água que eu te der, quem toma dela, flui do seu interior rios de água viva que salta para a vida eterna. Ele tinha a palavra certa. E ela vem e fala, olha, quando o Messias vier, acho que ele vai falar isso que o senhor está falando. Ele falou, não. Aí ele se revela. Sou eu. Vai e chama o teu marido. Não, eu não tenho marido. Ah, sim, você já teve 5 casamentos fracassados. E agora você está num relacionamento não oficial. Então, de fato, de uma certa forma, você está até falando verdade, que não é seu marido. Mas chama, porque eu também tenho algo para a vida dele também. Porque Jesus acolhe a todos. Sem estereótipos, sem preconceito. Quando ele chega para esse homem, para aquele casal que faltou o vinho no capítulo 2, e que foi o primeiro milagre de Jesus, e Maria falou, olha, acabou o vinho. E eles eram convidados. Um casamento tem despesa, tem projeto, tem planejamento. Certamente planejaram para X pessoas o casamento e veio mais do que o convidado. Acabou o vinho, acabaram o vinho, era fim da festa. E Jesus, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é a hora. Mas ela crê e fala para os serventes, faz tudo o que ele falar. E ele chega e faz algo inusitado. Havia nas casas dos judeus na época talhas, vasos de purificação ritual, porque eles faziam determinadas lavagens e purificações. Chegava da rua, se purificava, se tocava em determinada coisa impura, purificação, era purificação cerimonial. E Jesus pede para colocar vinho nessas taças. E fala, põe vinho nesses jarros aí. Enche de água, põe água nesse, e transforma em vinho. Quando serve, o casamento está salvo, a festa do casamento. O mestre Sala chama o noivo e fala, olha, eu quero te dar os parabéns, sua festa foi muito boa. Agora, achei interessante você, porque todo mundo faz o contrário, solta o vinho bom no início, e lá pela madrugada, quando o pessoal já está chamando cachorro de charrete, isso pode vir vinagre, que fala que é o melhor vinho, de maior qualidade, aí vem um vinho inferior. Você não. Você colocou o vinho inferior primeiro e deixou o melhor para o final.
Você fez diferente, você é um inovador, ainda elogiou o rapaz. E Jesus salvou aquela festa de casamento. Mas se para esse homem aqui, que está há 38 anos, Jesus tivesse falado, ó, necessário te ia nascer de novo, ele ia falar, Senhor, 38 anos sofrendo, basta uma vida, nascer de novo, não precisa não. Se para ele falasse, olha, você quer que eu transforme água em vinho? Ele ia falar só se for para encher a cara e afogar as mágoas. Não era a palavra certa para ele. Para ele a palavra certa foi, você quer ser curado? E ele então fala, Senhor, o negócio é o seguinte, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ou seja, a culpa é das pessoas. Eu estou assim, mas só não fui curado porque não tem, em primeiro lugar, que não tem ninguém que me ponha no tanque. Segundo lugar, quando a água é agitada, vem um apressadinho, corre na minha frente e mergulha, e eu não ando. Só que ele estava ali há 38 anos. Se ele queria mesmo ir para aquele tanque, ele ia nem que seja rolando. 38 anos é muito tempo, mas ele não ia. Por quê? Porque ele se retroalimentava da doença. Existem pessoas hoje que eles adoecem das suas próprias doenças e às vezes até das dos outros. E se retroalimentam delas, se vitimizam. Eu sou um coitadinho, eu sou menorzinho, minha vida é só sofrer. Quando eu era criança, e às vezes não tinha aula, eu gostava de assistir desenhos animados. Tinha um do Hanna-Barbera, que era de uma hiena, que ela chegava e falava, ó vida, ó azar, ó vida, ó azar, só reclamava. Tem gente que é assim, ele vive, se vitimiza dos seus próprios problemas. Não tem ninguém me ajuda, ninguém me vê, eu não sei o quê. E é por isso que eu não faço isso, é por isso que eu não prospero, é por isso que eu não sou abençoado. Sempre a culpa é externa, é fora. E Jesus chega e não dá moral para a desculpa dele. Eu falo, olha, não estou te perguntando se tem alguém para te colocar lá. Eu não estou te perguntando se tem alguém que vai mais rápido. Eu não estou nem te perguntando se tem anjo lá para agitar a água. Eu estou te perguntando para você agora. Você quer ser curado? E é interessante que quando o salmista, no Salmo 139, fala, sonda-me, no versículo 4 ele usa a seguinte expressão, antes que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces toda. Mas mesmo assim Jesus pergunta, você quer mesmo ser curado? E aí, de imediato Jesus já dá uma ordem, diz, levanta-te. Primeiro lugar, ele dá duas ordens, né? Levanta-te, depois, toma o teu leito e anda. Ele não quer saber desculpa, ele já dá uma ordem imperativa. E naquele momento que aquele homem ouve aquela ordem, aqueles nervos que não funcionavam mais começam a funcionar. A corrente sanguínea que não ia para alguns músculos da perna começa agora a ir. Os ossos começam a estralar. E ele se ergue. Ele que estava só ali no chão, agora ele se ergue em pé. E que mais? Ele pega o próprio leito e começa a andar e sair. E a Bíblia diz, e era dia de sábado. Porque para Jesus não tem dia para ele curar, ele cura qualquer dia. Não precisa você esperar o congresso estar maduro para ser curado. Eu sei que Deus vai curar neles lá, mas você pode ser curado hoje. Você pode ser curado qualquer dia. E não adianta arrumar desculpa para Deus, que para Deus não adianta desculpa, porque Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele nos vê, Ele sabe a nossa situação. Mas mesmo assim Ele te pergunta, assim como perguntou para aquele homem, você quer mesmo ser curado? Você quer mesmo abandonar essa muleta que você tem carregado de desculpa na sua vida? Para tudo, eu não faço isso. Irmão, vamos lá para o culto. Não, eu tenho esse problema aqui de saúde. Não, vamos lá. Não, eu tenho isso. Muitas vezes, a doença funciona como uma desculpa para muitas pessoas.
Não, você vai andar por você mesmo. Não é ninguém te carregar. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Isso não é só no sentido físico, isso também é no sentido psicológico, é no sentido espiritual. Não fique como aquela mulher que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, que Jesus entrou numa sinagoga, como era de seu costume, e havia uma mulher que estava encurvada há 18 anos, Satanás a tinha presa. Essa mulher, durante 18 anos, andava assim. 18 anos. E ela era uma filha de Abraão, ela era crente. Mas Satanás tinha achado uma brecha na vida daquela pessoa para deixar aprisionada. E ela só olhava, se ela vivia assim, então ela só olhava para baixo. Ela nunca olhava para cima, só para baixo. Assim como tem muitas pessoas que não estão encurvadas fisicamente, mas psicologicamente só olha para baixo. Não olha para cima. E Jesus a vê, a toca, e naquele momento ela se endireita. Ela endireitou e passou agora a olhar para frente, passou a poder olhar para cima. Um toque de Jesus é o suficiente. Um toque de Jesus é o suficiente para nos reerguer novamente. Não viva só olhando para baixo, olha para cima, olha para frente. O caminho do cristão não é para trás, não é viver do passado, é andar para frente. Por isso que Paulo diz aos Filipenses, para a gente, esquecendo do passado que para trás fica, que a gente não pode ficar andando, olhando no retrovisor, senão vai bater. Tem que olhar para frente. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o alvo, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olha para frente. Aí aquilo que aconteceu, aconteceu, está no passado. Agora, viva o presente e espere o melhor do futuro em Deus, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. E o presente é presente, por isso o nome presente é um presente, é uma dádiva que nos está sendo dada. Aquele que te feriu, que te machucou, que te humilhou no passado, ele ficou no passado, você agora vive no presente. Olhando para Jesus, esperando agora o seu toque, ele vai te tocar nessa noite, e você vai se erguer novamente. Ele vai curar suas memórias mais traumáticas que você tem. Ele vai curar seus traumas mais profundos, porque ele é o maior psiquiatra que existe. Você sabe que se você olhar na cidade, aí você não vai achar nenhuma clínica dizendo que aqui trata da alma. Você não vai achar ninguém. Você vai achar alguém que trata da mente, alguém que trata do corpo, mas da alma você não vai achar consultório nenhum, porque esse consultório só Jesus tem. Só Jesus tem esse consultório. Ele que trata da alma. Ele que nos cura por dentro e por fora. E basta você... E não fica, eu não fui... Não tem desculpas para Deus. Queres ser curado? Se você quer, então se levanta em nome de Jesus. Toma aquilo que está te prendendo psicologicamente e se erga em nome de Jesus. É tempo da gente se erguer. Estamos vivendo numa época tremenda, em que a gente vê realmente o diabo vomitando o pior que há do inferno, porque estamos vivendo os tempos chamados últimos dias. Mas também, contraditoriamente, enquanto o diabo faz isso, o profeta Joel diz que nos últimos tempos, assim como a nuvem poderia ficar até vermelha de sangue, falando da violência, no entanto, mesmo em meio a esses últimos tempos, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E os velhos teriam visões, e os jovens profetizariam. A coisa pode estar toda esquisita, mas o Espírito de Deus também está sendo derramado. E pessoas estão tendo visões, e pessoas que não enxergavam mais nada para frente, Deus está dando visão agora. Pessoa que não profetizava está profetizando agora em nome do Senhor. Não essas profecias que tem umas aí, que misericórdia. Então as coisas aí que é até vergonhosa. A gente vê vídeos na internet que dá vergonha. Não é isso não é aquelas coisas que mais parece coisa esotérica do que espiritual. Não,
É a profecia que o Espírito Santo mesmo te impulsiona. E te diz, olha, sua família tem jeito. Olha, há esperança para o seu filho. Oh, há esperança para sua filha. Olha, seu fim não é agora. Você vai até onde Deus falar que vai. Se alguém falou que você não vai, você não dê ouvidos para isso, que você vai onde até Deus falar que você vai. Quem traça o seu limite é o Senhor. Ele te sonda, Ele te conhece, Ele vê todos os nossos caminhos. É Ele que nos restaura, é Ele que nos renova, é Ele que nos cura, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta. Você quer ser curado? Essa decisão é só isso. Ah, mas eu pensei que era mais complicado. A gente que complica as coisas. Na verdade, as coisas de Deus é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pronto. É isso. É boas novas. Não é palavra de destruição, não. O Evangelho é boa nova. É boa nova para a sua vida. É boa nova para todos. O Evangelho é a boa nova. Mas ele inclui responsabilidades. Ele inclui também transformação. O Evangelho também vem carregado da mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se. Conversão significa dar meia volta. É estar numa direção e depois ir para outra. E todo dia nós temos que nos converter. Isso não é só uma vez na vida que se faz. Todo dia a gente tem que estar convertendo. Ser discípulo de Jesus não é um curso apenas pré-batismo. Ser discípulo de Jesus é a vida toda. Ser discipulado é a vida toda. E o nosso mestre é Jesus. E o nosso guia é Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Posso orar? Posso fazer uma oração? Eu vou pedir aos irmãos para estar em pé, nós vamos estar orando em nome do Senhor. Glória a Deus. Creia, porque hoje correntes estão sendo quebradas em nome de Jesus. O Espírito de Deus está derramando do seu amor, da sua graça. A unção do Senhor quebra todo jugo, segundo o apóstolo João diz. A unção quebra o jugo. E nessa noite, jugos de vergonha, jugo de derrota, jugo de doença, jugo de desprezo estão sendo quebrados em nome de Jesus. A unção quebra o jugo, a unção quebra o jugo. E a unção não é grito, a unção não é pular, a unção é unção, é o Espírito Santo que dá. Às vezes ele manifesta. Quantas vezes o Espírito Santo, o Deus manifestou no meio do fogo na Bíblia? Sim. Com Moisés, com Abraão, com Elias. Mas um dia ele se apresenta para Elias e a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Mas ele já tinha manifestado muitas vezes no fogo. Veio um vento quebrando tudo. E Deus manifestou no vento muitas vezes. Para Jó ele manifestou no redemoinho. Porque a vida dele estava no redemoinho, então Deus manifestou no redemoinho. Mas ali a Bíblia diz que Deus não estava no vento. E veio um terremoto quebrando as pedras. E Deus já havia mandado terremoto, mas agora a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. E de repente veio uma voz mansa e suave, e era a voz do Senhor. Dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? Lugar de profeta não é dentro de uma caverna. O que você está fazendo aqui? E aquela voz mansa e poderosa que vem, restaura e renova o profeta para uma nova missão. Que ele faz até o dia que é arrebatado, um símbolo da igreja. E nesse momento Elias é um símbolo da igreja. Ele sai renovado até que ele é arrebatado um dia, assim como também a igreja será. Pai Celestial, nesse instante eu te adoro e te louvo. Sabemos, ó Deus, que somos carentes da tua graça, da tua misericórdia. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha agora derramar do teu espírito, do teu amor, desses corações que, ó Deus, estão precisando de ser aquecido a chama do amor e da fé em ti, ó Pai. Quebra, Senhor, correntes, ó Deus. Quebra, Senhor, todo mal.
repreende doenças físicas, como também doenças espirituais e psicológicas. Em nome de Jesus, o Senhor é aquele que nos cura o corpo, mas também nos cura a alma. Aleluia! E que o teu Espírito venha efetuar curas aqui. Aleluia! Quantos estão ouvindo e pensando, eu quero ser curado? Estão dizendo aí no seu banco, eu quero ser curado. E que teu Espírito efetue agora cura, derrame da tua graça, porque a tua graça é poderosa. A tua graça é maravilhosa. Nós não merecíamos, mas o Senhor derramou sobre nós a tua graça, o teu favor imerecido. Aleluia! Através do sangue de Jesus, do sacrifício perfeito. Aleluia! Que nos tornou aceitáveis a Deus, não por nossos méritos, mas pela tua graça. Aleluia! Ó Pai, em nome de Jesus, continua abençoando teu povo, a tua igreja, assim eu te peço. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Do meu Jesus, que vivo está. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus continua abençoando o pastor Gilber, que nos trouxe esta reflexão da palavra de Deus. Vamos ouvir o coral Melodia de Sião, louvando ao Senhor com mais um hino. Logo após, a direção do culto já está com o nosso pastor presidente, pastor Álvaro. Ouçamos o coral. Enquanto isto, eu e você continuamos a glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém.